E então vamos continuar aí a abrir essa caixa preta desses artigos publicados em revistas relevantes em diversas áreas. Hoje, pela primeira vez aqui no nosso ciclo de webinars, nós vamos trazer um artigo na área de macroeconomia, economia do setor público. E o professor Cleiton Silva vai apresentar um trabalho que ele recentemente aprovou. E o Cleiton, que é um pesquisador jovem, na área de macro, é um pesquisador que concluiu a sua graduação em economia pela universidade que hoje ele é professor, Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é mestre e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná. E em 2013 ele foi assistente de pesquisa do IPEA e recebeu já um grande, importante prêmio na área de economia do setor público, que é o Prêmio do Tesouro Nacional. Atualmente, ele é professor adjunto na Universidade Estadual de Feira de Santana, ele é pesquisador do grupo de pesquisa em macroeconomia aplicada e é também tutor do programa de educação tutorial do PET, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele, para além de um pesquisador brilhante, ele é uma pessoa queridíssima para mim, foi meu colega no mestrado no Paraná, sempre foi um aluno brilhante, sempre foi um dos melhores alunos da nossa turma, sempre se destacou e continua se destacando, mesmo com a carreira tão jovem, já tem artigos publicados em diversos journals importantes internacionais, como o Journal of Economic Studies, o Journal of Post-Keynesian Economics, International Review of Applied Economics, dentre vários outros, né? E ele vai apresentar um desses artigos hoje. Vou deixar que ele fale mais um pouquinho desse artigo. A ideia é que ele abra, né, a caixa preta. Eu já enviei para vocês o artigo, então acredito que vocês já deram pelo menos uma leitura dinâmica. E a ideia é conhecer o que está por trás dessa ideia, enfim, né, também um pouco mais desse artigo. Então, você tem 40 a 50 minutos para apresentar, professor Cleiton, e depois a gente abre para questionamentos, para as perguntas que podem ser feitas aqui pelo chat, ou quem quiser falar, abrir o microfone, é só se inscrever, que os monitores que estão aqui vão ler e vão colocar na ordem certa as perguntas, tá bom? Novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim é um grande prazer ter você aqui conosco, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa noite. Obrigada novamente. Obrigado, boa noite a todos vocês. Prazer enorme estar conversando. É um pouco difícil falar pela internet, ainda não acostumei ainda direito não, mas vamos tentar. Agradecer a Camila tanto pelo convite quanto pelas palavras, né? É uma conversa, né, que eu não me palestra, mas assim, eu preparei aqui alguns pontos que eu vou chamar de conversa. Eu vou falar de conexões, a pergunta, a abordagem, a escolha, os pareceres e a resposta. É basicamente isso que eu vou falar, que é mais um processo de construção do trabalho, de maturação da ideia, de submissão e publicação final, que eu acho que é isso que mais importa, e não o trabalho propriamente dito. Se você me perguntar até coisas específicas desse trabalho aí, tem coisas que nem vou lembrar mais, mas tudo bem. Primeiro ponto, gente, que eu acho que é muito importante, tenho dado conta disso mais recentemente, que é o ponto das conexões, né? Em geral, um trabalho acadêmico, ele não nasce sozinho, preciso de pessoas, embora na nossa área, ciências sociais, seja comum um trabalho individual, mas pensar em ciência mais, em termos gerais, é gente, mais de uma pessoa, é conexão, é conhecer. Então, esse trabalho específico, ele tem 3 autores, né? Eu, Carlos Eduardo e o Ricardo Araújo. O Carlos Eduardo, ele é professor hoje na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia, ele é o Itabuna. O professor Ricardo, professor da Universidade de Brasília. Então, eu acho que falar disso é importante para iniciar como é que surgiu o artigo, né? O Carlos Eduardo, ele é amigo de longa data, fez graduação em pós comigo, com Camila também, lá no Paraná. Então, assim, por razões óbvias, nós temos uma aproximação
amizade desde a graduação. E uma coisa também interessante é que nós trabalhamos com coisas mais ou menos parecidas, né? Não as mesmas perguntas, não as mesmas questões, mas um approach ou outro do que se conversa e uma visão de mundo que se conversa muito, embora praticamente impossível a gente concordar completamente com outra pessoa em questões de ciências sociais e de economia. Então, aí nasce uma primeira conexão, que é minha, Cleiton, com o Carlos Eduardo. E eu virei professor aqui em Feira de Santana, ele lá no sul da Bahia, né? E aí, o que acontece? Em 2013, salvo me engano, teve uma AMPEC em Foz do Iguaçu, eu não fui, eu só fui em uma AMPEC na minha vida, com Camila, inclusive, 2009, também em Foz do Iguaçu. Nessa AMPEC, o Carlos Eduardo, ele conheceu o Ricardo, um amigo em comum. Então, a partir daquela conexão de amizade, eles construíram ali um contato, né? Um cara que já era professor aqui da Bahia, outro lá, professor em Brasília. E a coisa interessante é que eles se conheceram, mas como tinham aproximações de agenda de pesquisa, aquela amizade perdurou entre eles dois, né? Então, o primeiro ponto é um AMPEC é importante, um congresso é importante, um cafezinho é importante para a ciência, para a pesquisa, para o trabalho acadêmico. Eu acho que depois disso, muito por conta também da amizade que eles construíram, o Ricardo participou da qualificação dele, da defesa também. Um convidou o outro para ir nas suas respectivas universidades para um seminário, para uma palestra. E aí foi nessa que eu fui num outro congresso, um congresso em Uberlândia, da Associação Keynesiana. E aí, quando eu cheguei, Ricardo estava lá, não conhecia ele, eu me apresentei a ele, né? Não, eu sou Cleiton, sou amigo do Carlos Eduardo. Camila estava lá nessa fila também, eu estava ajudando na construção daquele evento, ela deve lembrar. E aí eu dei minha carta de recomendação a ele, né? Eu sou amigo do seu amigo. Aí a gente começou também a conversar. Tínhamos outros amigos em comuns, o professor Júlio, lá de Uberlândia, o professor Guilherme Jonas, também de Uberlândia. Então, aí já começa um outro ponto, né? Um outro congresso importante, a gente já começa a se conversar, o Carlos Eduardo chega depois, então a turma está integrada, né? Para além disso, né, tem outros colegas lá de Uberlândia, da UFMG e tal, que a gente tem uma relação não só acadêmica, como pessoal também. O Guilherme Jonas é meu amigo, o Júlio é meu amigo. E aí, o que é que acontece depois? Um outro congresso, um AMPEC é importante, um congresso de nicho da Associação Keynesiana é importante. O que acontece é que depois, lá por 2016, 2017, a revista da AMPEC patrocinou um congresso que foi um congresso internacional de altíssimo nível, que foi realizado aqui em Ilhéus Itabuna, na UESC. Né? Esse é um ponto para começar a falar do nosso artigo. Patrocínio da revista da AMPEC e com uma ajuda muito forte da Universidade Estadual de Santa Cruz, que também patrocinou, né, algumas passagens, hospedagem, alimentação e coisa e tal. Nesse congresso veio várias pessoas de fora, né, gente importante que a gente só conhecia de livro, de artigo, a maioria, né, da Europa, dos Estados Unidos, especialmente. Gente aqui do Brasil também, importante nessa área mais heterodoxa da economia, pessoal de Minas, São Paulo, do Rio, do Sul, Paraná, etc. E aí, nesse congresso, eu acho que foi uns 2 a 3 dias, né, de intensa movimentação e todo mundo junto no mesmo hotel, maravilhoso, na frente da praia. Coisa importante também, praia importa, hotel bacana importa.
Eu aprofundei mais a minha conversa com o Ricardo, que eu já conhecia, e por estar lá tomando café com um monte de gente, almoçando com um monte de gente de economia, do Brasil e do exterior, veio insights, né? Então, um dos pontos lá fundamentais do que o pessoal debatia na época era coisas relacionadas a regime de crescimento, regime de demanda. Tinha coisas que eu sabia mais ou menos, tinha coisa que era muito nova para mim, tinha coisa que eu não sabia que tinha uma pegada empírica e eu achava interessante porque eu tenho uma pegada empírica. E aí aquilo foi acendendo algumas luzes, né? Eu não entendi, até hoje não entendo inglês direito, mas eu conseguia acompanhar as discussões, quando tinha lá as fórmulas, os betas, as tabelas, o negócio me encantava mais. E aí, e aí começa o artigo, quando a gente marca numa noite, não, vamos, amanhã de manhã não vai ter nada, então vamos para a praia. Na frente do hotel, a gente, pô, vamos para a praia. Eu fui com o Ricardo lá para a praia, chegou depois um pessoal, né? E aí conversa vai, conversa vem, e aí vem uma conversa de que eu ia ensinar, eu falando para ele, eu vou ensinar uma matéria lá que eu inventei, uma econometria 2 de séries temporais no semestre que vem e tal. Ele falou que ia ensinar economia política, não sei das quantas. E aí veio a conversa de, porra, por que a gente não pega essa coisa que está discutindo aí? E aí que vem a pergunta, né? E a gente não testa para o Brasil com uma abordagem assim assado que ninguém fez ainda. Então, aí, com a pergunta, o contexto, que só estava se discutindo aquilo, e uma abordagem para preencher um gap da literatura. Aí, porra, acendeu. A gente chama o Carlos também. Né? O Carlos morava lá, não estava no hotel com a gente. Não, a gente chama o Carlos também. E aí começa já com a pergunta e já com a identificação, isso é muito importante, do que nós iremos adicionar, em tese, de relevante para merecer o esforço, merecer o trabalho e, eventualmente, merecer a publicação. E aí, acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, né, nós voltamos para nossas casas e a gente começa a trocar uns e-mails. Porra, eu conheço um cara do Rio Grande do Sul, tem uma coisa que a gente precisa que a gente não tem, que é aquela base de dados assim. Eu não conheço o cara pessoalmente, mas já mandei 2 e-mails para o cara me respondeu, super gente fina, o Aldamir Marchetti, lá da PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu consegui, né, uma informação relevante, já estava tudo na cabeça, eu comecei a trabalhar forte nisso, né, me empolgava, né, continuar trabalhando com o Carlos, que tenho muitos trabalhos com ele, e com uma pessoa nova, mais sênior, uma pessoa que eu considero mais importantes, economistas heterodoxos do país, então aqui também me animava, me dava gás, e consegui encontrar resultados preliminares interessantes, comecei a estudar mais econometria, ver mais os dados, olhar os papers, tentar mesmo arredondar a nossa contribuição, né, em relação à literatura relevante. E eu mandei um draft para eles, um rascunho, e os caras começaram a melhorar, né, a colocar a parte de discussão, a parte teórica, uma introdução bem feita, e nessa conversa toda, os caras já escrevendo em inglês. Porra, os caras estão escrevendo em inglês, eu vou ter que escrever também. Eu não sei, eu me viro, né? Eu procuro, né? Todos os artigos praticamente da área são em língua estrangeira, em inglês, então é mais fácil você pescar alguma coisa, né? Que é palavras e padrão, né? E aí nessa a gente faz uma versão, eu acho que apresentamos uma ANPEC dessas, e ao mesmo tempo que a gente apresenta na ANPEC, a gente não, vamos mandar logo, vamos submeter, né? E aí eu escolho, né, a minha escolha, então isso é importante, a minha escolha foi baseada, foi fácil de escolher, porque assim, primeiro, tem que ser um journal que aceita esse tipo de pergunta, então eu já excluo um monte. E tem que ser um jornal que, além de aceitar esse tipo de pergunta, não tenha preconceito com empiria, com econometria, com modelos matemáticos, coisa e tal. E afunila mais ainda, e aí eu escolhi. Né? E
E tem que ser um journal que, né, para o pessoal que está em pós-graduação, eles dois, né, que conta no não sei o que da CAPES, não sei das quantas. Para mim isso não importa, não estou em pós-graduação. Então, escolhemos o IRAI, né, e perguntar, Cleiton, será que passa? Não, vou mandar. Eu acho que tem gás, eu acho que tem quilo, tem farinha no saco, pelos que eu já li, pelos que eu já sondei, a qualidade não está tão, não deve muito. E aí mandamos com, sei lá, 3 meses, é uma vantagem lá fora, as coisas vêm mais rápido que aqui, né? Aqui eu tenho coisa aí no direito de 15 meses, tenho coisa na economia, políticas públicas, de 18 meses, sem uma resposta, né? Sem um parecer. Um negócio triste, mas tudo bem. 3 meses, ou menos, veio 2 pareceres. Né? E aí recebemos esse parecer, digerimos, imediatamente, depois da minha digestão, eu escrevo os parceiros. Eu vou abrir aspas para eu ler para vocês o que eu escrevi inicialmente para os parceiros. Né? Pesados, espero que estejam bem. Eu escrevo para comentar os pareceres que recebemos. Eu gostei muito dos pareceres. O referi 1 praticamente aceitou, pois sugeriu apenas modificações simples. E o referi 2, que focou mais na parte empírica, exigiu algo mais, o que me preocupa. Eu avancei em algumas coisas que o referi 2 pediu, abaixo listadas. Gostaria de saber a opinião de vocês de como prosseguir. E aí foi essa a minha interpretação inicial, né, que o 1 ele pegou leve, o 2 pegou pesado, e é uma coisa que eu até destaquei aqui onde eu escrevi, o que me preocupa. Me preocupa, o cara não gostou, a gente não conseguiu fazer, e tomar pau. A preocupação era essa, a preocupação é tomar pau na segunda. Mas aí, como os caras são mais experientes que eu, eles meio que me acalmaram nas respostas. Não, parecer foi positivo, e tal, não sei o quê. Nosso calcanhar de Aquiles é aquele ponto 4 do não sei das quantas. Vamos trabalhar em cima disso, inclusive conversar com gente que sabe mais econometria que a gente. Né? O professor Ricardo falou, acho que o paper tem 2 pareceres favoráveis, já está aceito, só depende da gente agora. Também fiquei animado com os resultados adiantados pelo Cleiton, porque assim que eu peguei algumas coisas, eu já fui logo mexendo, né, para ver se tinha problema, para ver se conseguiria fazer. Tinha coisa que eu consegui, tinha coisa que eu não consegui. E aí é um ponto importante, não é? Nem tudo que os caras pedem, né, ainda que a gente concorde, que vai mudar para melhor, que vai ficar mais relevante, mais bem apresentável, mais científico, a gente não consegue fazer, a gente não consegue dar conta. E aí eu não consegui pegar exatamente, porque eu perdi minha senha, já tem um tempo, né? Tentei entrar lá no Journal, não consegui mais ver exatamente como é que foi 100% os pareceres, mas pelo que eu me lembro, tinha coisas que conseguimos responder bem, né? O cara mandou, faça robustez assim, não use isso está errado, porque fulaninho disse assim, assim, assado, ele deu uma aulinha para a gente no parecer. E aí pediu umas coisas, eu lembro que o quarto ponto era o mais difícil e, em geral, eu posso dizer que não fizemos tudo que o referi 2 pediu. O referi 1 foi basicão, o cara aprovou, disse, mude isso, faça aquilo outro, faça não sei o quê, fazia em 2 dias. O 2 não, um negócio que dá trabalho, que tinha que estudar. Tivemos que perguntar opinião de gente que sabia mais do que a gente naquele ponto específico, daquela metodologia, né? E, nesse sentido, não mandamos com 100% das mudanças sugeridas / exigidas pelo referi 2, que foi o mais complicado. Numa carta, o professor Ricardo ajudou a redigir com muita, uma coisa importante, né, educação, muito polite, né, dizer, olha, agradecemos imensamente, tal, não sei o quê. Tudo que você falou aí é muito relevante. Você sabe muito. Aprendi muito com você. Mais ou menos isso. Né? Não nessas palavras. Conseguimos avançar nos pontos que você elencou, beriberi, barabadá, fizemos isso.
e fizemos aquilo outro, e fizemos assim, botamos as coisas em cores diferentes para você ver onde é que a gente alterou. Alteramos também o título e tal, alguma coisa, eu acho que pediram também. E mandamos e cruzamos os dedos, né? Cruzamos os dedos, não sei quantos dias depois, não lembro, mas não demorou muito. Demorou mais para publicar, mas para aceitar não demorou muito. Não teve uma terceira. Na terceira só foi a coisa de digitação, né? Tinha referência que faltava, não sei o quê, uma palavra errada, tal. Quem fez foi uma pessoa que trabalhava na revista nessa área de edição. Não reclamaram do inglês, especialmente talvez porque a gente pagou a uma pessoa que trabalha comigo aqui já há algum tempo, a Cressida, ela é britânica, então ela já está acostumada com esse tipo de coisa, ela corrigiu tudo, né, reescreveu, mudou muita coisa, então eu acho que essa foi importante também, né, a gente que ainda que tenha morado fora e tal, para escrever 100% é muito difícil, o brasileiro, né? Latino, sei lá. E aí pagar alguém para revisar alguém nativo, eu acho que é recomendável em muitas ocasiões. Nesse caso foi necessário, não reclamaram disso e aceitaram, acho que depois, tem lá no PDF, eu acho que tem lá a data de envio e a data de publicação online. Então, acho que é basicamente isso, né? Respondemos, cruzamos os dedos, a resposta foi aceita, embora não foi 100%, eu diria que uns 70% a 85% do que o referidor pediu, exigiu, nós fizemos, o resto não. Temos uma justificativa, ou meio que passamos batido de uma coisa, fingimos que passamos batido, alguma coisa assim nesse sentido. E é isso. Essa é a minha conversa. Rápido, né? 19h28. Eficiente, eu diria. Obrigado, Camila. Com você agora. Estou com vocês. Olá, estão me vendo? Estou vendo e ouvindo. Opa. Então, foi bem legal a tua apresentação, foi bem diferente do perfil que a gente teve nas outras, foi mais informal e para mim foi bem interessante. Eu destaquei algumas coisas aqui que, assim, foi até um alívio, sabe? Eu tenho muita dificuldade de lidar com críticas, assim, com críticas pesadas. E na nossa profissão, no mundo dos pesquisadores, a gente que submete para revistas de alto impacto, a gente vai levar uns nãos e vai vir umas críticas pesadas, né? Eu mesmo já recebi crítica do tipo, eu acho que você bebe cerveja sem álcool. Porque eu não tinha ido direto ao ponto, né? O que ele queria dizer era isso. Mas, enfim, acho que networking é fundamental, né? Pelo que você destacou, você conhecer pessoas e desenvolver trabalhos com pesquisadores que são seniors, que é o caso do Ricardo, né? E, ao mesmo tempo, um professor jovem, um pesquisador jovem, com muito gás, com muita vontade, que é o professor Carlos, lá de Santa Cruz. Essa parceria, essa combinação é bem legal, né? Então, a gente queria agora abrir primeiro para as perguntas. Eu tenho algumas aqui, mas vou deixar primeiro o pessoal que está aqui, o pessoal que leu o trabalho, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que o Cleiton não falou, apesar dele ter aberto bem essa caixa preta para a gente hoje, podem colocar aqui no chat que a gente lê ou a gente inscreve você para fazer. O Daniel comentou aqui uma ótima conversa com várias dicas importantes. Parabéns, Daniel Melo Cardoso. Obrigado, Daniel. O pessoal está tímido hoje. Eu vou começar com a pergunta. Eu estou tímido também, viu? Na área de... Você falou sobre contribuição, né? Você destacou que foi algo que você ficou pensando. Que, de fato, a gente contribui
E o que a gente, de que modo esse artigo contribui para a literatura, e uma coisa que a gente tem observado aqui nesses primeiros encontros, esses primeiros webinars que a gente organizou aqui na área mais de microeconomia aplicada, é que a ideia é muito importante. É mais até do que, às vezes, o método, ou, enfim, né, a perspectiva, a área, mas a ideia é interessante. E o que você poderia nos dizer, assim, na área de macroeconomia, que você tem publicado mais nessa área, mais uma macro mais heterodoxa, como a gente, num artigo, a gente consegue demonstrar essa contribuição? Sabe, em que momento no artigo a gente deixa claro, a gente vende o nosso peixe? De que modo você acha que a gente precisa fazer isso? Você teria alguma dica sobre isso? Eu posso tentar responder. A pergunta é difícil, né? Porque, na verdade, é difícil identificar o que seria de novo que você está trazendo, e se realmente aquilo é novo, e convencer que aquilo é novo. Só que, assim, porra, não é novo uma revolução. É uma pontinha de um negócio que já existe. A pergunta já existe. Já existe, já foi feita para grupo de países, especialmente países desenvolvidos. Já foi feita para o Brasil, continuamos fazendo para o Brasil. Aí o que é de novo é, porra, alguém já fez essa pergunta e já tentou responder com este grupo de dados específicos, que aqui eu tenho conhecimento para juntar eles, já ajuda, mas não é tudo. E a outra coisa nesse caso específico é, para o caso do Brasil, alguém já respondeu essa pergunta utilizando essa abordagem que o pessoal já fez para lá para fora, para os países envolvidos? A gente revisa a literatura e encontra que não, já melhora. E aí a gente fala isso já na introdução, dizer assim, olha, de acordo com o nosso conhecimento, a despeito de fulano, ciclano e beltrano já ter feito isso para fora, ciclano, beltrano para o Brasil, ainda não há isso assim, 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 assado, feito com essa metodologia assim, com esses dados assim, e é aí que eu vou entrar. E é aí que eu tenho que meio que justificar para o parecerista que aquilo ali serve para ser publicado. Então, isso aí, a dica vale em geral, mas assim, mais especificamente para coisa que mexe com dados, empiria, né? Então, é por aí, né? Eu acho que na introdução você já tem que ter isso. Se não tiver isso, se não tiver mostrando que tem uma mínima novidade, ou na pergunta, ou na forma de responder a pergunta, ou na metodologia, ou na base de dados, ou em uma combinação convexa disso aí, não vale para aplicação, não tem valor adicionado. Então, eu acho que é por aí, né, essa resposta. Quando você está fazendo sua tese, sua dissertação, você já tem que ter um pouco disso. Né? Não, você não vai inventar a roda. A roda é o pessoal da NASA e olhe lá, né? Mas dá uma pequena contribuição para a ciência. É isso. Eu tenho outra pergunta aqui. Com relação à revisão de literatura, eu vi que você tem uma parte do teu artigo que é só sobre a literatura do Brasil, né? E tem uma parte de literatura internacional. E, na verdade, são 3 páginas de literatura, mas a gente tem visto que tem crescido muito uma espécie de revisão sistemática de literatura, estratégias para fazer revisão de literatura. E você tem alguma estratégia que você utiliza para fazer revisão de literatura nesses artigos de macro aí? Em média, quantos artigos aí você leu para estruturar a sua revisão de literatura? Você fez algum recorte específico? Bem, esse negócio aí é estilo. Não tem receita de bolo, não. É questão de estilo. Inclusive, me parece que cresce um esquema de você ser muito sintético com isso. É só dizer lá que os fulanos e os ciclanos e não fazer aquela coisa que eu acho que a gente é acostumado a fazer, né?
especialmente aqui no Brasil, né? Fulaninho usou isso e aquilo outro, e BDBD, caixa de fósforo, e usando dados assim, assado, encontrou evidência assim, assim, assado. Basicamente o resumo do trabalho do ciclaninho e do fulaninho, né? Isso aí é estilo. Eu sou pragmático e tenho sido cada vez mais, inclusive essa questão de tamanho, de quantidade de palavras. Eu acho que está tendo uma tendência de você reduzir esse tipo de coisa. Não é negligenciar o trabalho de outro, né? É reconhecer, mas não gastar muita tinta, né? Gastar muita tinta. Quem quiser que vá atrás, né? Mas isso é estilo, né? Adotamos esse estilo, não sei por que razão, talvez, sei lá, por dividir tarefas. Né? Fulaninho faz isso, Cleiton faz isso e Fulaninho faz isso, né? Talvez seja por isso, né? E aí alguém pergunta, ou você pergunta, quantos, né? Mais de uma dezena, né? Acho que mais de uma dezena, menos de 20. Acho que tem que varrer, né? Tem que varrer naquelas palavras-chave, tem que varrer tanto no journal que você quer publicar, quanto nos similares. Quem está fazendo de Brasil tem que ser tanto aqui dentro quanto lá fora, né? Especialmente publicado em journal, né? Tem coisa, né, que pode ser, mas ainda com o pé atrás, de congresso e tal, mas passou por referir. E é isso. Acho que tem que varrer a internacional, e se for o caso, com alguma coisa de Brasil e tal, a nacional também. E fizemos isso. Deixamos alguma coisa ou outra passar, evidentemente, né? A nossa varredura não é 100%, mas tentamos dar o crédito e botar em perspectiva o que é que estamos oferecendo, o que é que estamos tentando contribuir. Assim que eu tenho feito, pensado e orientado também. Né? Colocar o seu em perspectiva na parte da floresta ali que tem outros. Obrigado. Se é uma receita que está tendo sucesso, a gente tem que aprender com essa receita aí. Eu acho que essa coisa do enxugado, ser pragmático e o mais objetivo possível é uma coisa que não é tendência, não. Já veio há muito tempo, né? E quem não sofre muito. Eu digo por mim, que eu tenho tendência a escrever minha tese de quase 300 páginas. A dificuldade depois de você conseguir publicar um negócio desse tamanho é muito difícil, de transformar em artigo, tem que ter muito fôlego. O Jefferson fez uma pergunta aqui, ele colocou, está cada vez mais comum a análise de robustez. Como construir um paper já pensando nisso? Então, Jeff, boa pergunta, porque um parecerista tocou nisso também. Eu sou treinado também nessa tradição, né? O raciocínio também é assim. Eu faço um exercício, e aquele exercício dá aquele resultado, eu não confio logo de cara naquele exercício, não. Eu mexo, eu mudo a janela, eu tento base de dados alternativa, sei lá, se possível eu conseguir, eu tento um método alternativo, entendeu? Porque a gente não quer escolher a cereja, a gente quer mostrar um resultado que seja minimamente duro. Então, às vezes tem um resultado que 2003 para cá dá um jeito, mas do real para cá não dá. E aí? Vou escolher 2013 para dar um resultado melhor porque está de acordo com o que a minha visão. Não, comigo não rola, entendeu? Inclusive, quando eu dou parecer, né? Eu pergunto se eu conheço a base de dados, eu conheço o que tem para trás. Por que não olhou para trás? Mas porque não tem, não dá para compatibilizar. Você faz isso, aqui, outro, você compatibiliza e tal, e faz para trás, pelo menos para robustez. Então, isso tem que ter. É difícil hoje você encontrar uma pesquisa empírica que não tenha minimamente uma subseção de robustez. Nesse caso específico, nós fizemos, mas o parecerista, como tem que ser, chato e tal, também ele tem que olhar para trás, a função dele, dizer, não, você fez aquele negócio ali, decomposição de cholesco, não sei das quantas, e se você fizer a ordenação alternativa de não sei o que, assim assado. E aí? Eu fui lá e fiz. Entendeu? Para mostrar, né, que o meu resultado é minimamente duro. Né? Ele suporta a diferentes modificações pontuais na estratégia, a diferentes modificações pontuais na base de dados ou mesmo na metodologia. Então, quem está trabalhando com empiria
tem que pensar desde já, né? Janela diferente, método diferente, inclusão, exclusão de variável, e o que for. Isso é bom para dar sustentação à pesquisa e ao resultado. Obrigado, Jefferson. Obrigada, Jefferson. Mais alguma pergunta? Nossos inscritos. Jailson RD. Isso, boa noite, Jailson. Você destacou que nem tudo que os pareceristas pedem, sugerem, seremos capazes de atender. Nesse caso, será necessário destacar isso como uma limitação do trabalho? Talvez sim, se for algo que você considera relevante, concorda, e que você não tem condições, por algum motivo, técnicas, de fazer ou de tempo, você pode reconhecer isso como uma limitação, sim. Eu não sei se isso vai convencer o parecerista de, com esse tamanho de limitação, ele aceitar o seu trabalho, mas pode ser o caso, sim. Para alguns casos, como as recomendações não são, né, impositivas, ou não são aquela major review, né, aquela coisa dura, você pode simplesmente não fazer e não ser uma limitação. É apenas um capricho, é apenas uma vontade do parecerista, que aquilo não vai mudar substancialmente a qualidade do trabalho. Então, tem duas coisas, né? Uma que pode ser limitação, e você pode reconhecer isso explicitamente, roda de rodapé, coisa e tal, que pode ser, inclusive, um tiro no pé. O parecerista pode dizer, é limitação mesmo, então não vou aceitar. Mas ele pode reconhecer que isso é limitação, não dá para fazer agora, é coisa de mais 2 anos de trabalho, mais 2 anos de experimentação, de investigação, né, de teste, de experimento randomizado e etc, coisa e tal. E não vai dar para responder agora, mas colocando isso explicitamente como uma limitação, dá a noção para o leitor para olhar aquele resultado com cuidado. Então é isso, né? Tem coisa que realmente limita e tem coisa que não limita, não, é apenas, né, uma firula a mais, eu diria assim. Acho que vocês sabem o que é firula, né? Sabe o que é, Camila? Eu sei. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Temos aqui alguns professores do programa participando hoje. Temos também o pessoal de Uberlândia, o pessoal de Goiás. Estou reconhecendo aqui. A Karine Silva, que é professora da Universidade Federal, Universidade Estadual de Goiás. Sobre as referências bibliográficas, as situações devem conter autores, textos clássicos e ou autores, textos que bebem das discussões clássicas, porém mais de fronteiras. Enfim, qual é a relevância que se deve dar à literatura clássica? Boa noite. Fala esclarecedora, muito obrigada. Pergunta difícil pra caramba essa, porque cai naquela também do estilo, né? Cai no estilo. Eu acho que Mas você acha que é o estilo do autor ou o estilo da revista? Porque também tem isso, né? Foi. Uhum. Estilo de um autor pragmático não vai submeter para uma revista com um estilo escolástico. Eu acho que vice-versa, né? É uma longa discussão, depende da tua área, né? Se você está mexendo com história do pensamento, porra, tem que ser clássico, tem que ser original, tem que ser na língua do cara, tem que fazer hermenêutica e não sei das quantas. Na área aplicada, eu acho que tem a tendência, né, de coisa tanto mais enxuta, como também já ir direto para a fronteira. Né? Aí eu quero falar sobre desigualdade na Bahia. Eu já vou logo para os fatos estilizados e toco o pau. Eu não vou falar de fulaninho que falou da desigualdade no século XVIII, porque Adam Smith, porque Ricardo, porque Marx. Entendeu? É aquela longa discussão da tradição França, tradição Estados Unidos. Né? Eu acho que a gente no Brasil pegou um meio termo, assim, a depender do lugar, né? Pegou um certo meio termo, né? Mas é por aí. Eu acho que vai da área, vai da pessoa, tem journal pragmático que vai mandar você tirar, se você colocar muita coisa clássica, citação ipsilíteres, não sei o quê, não, tira. Agora, tem lugares, né,
que vai ter que ter isso, inclusive, dar sustentação ao trabalho, dar força ao trabalho, ir direto na fonte, ir direto para os clássicos, e coisa e tal. Na macroeconomia não tem muito isso não, viu? É mais fronteira, economia aplicada, e toca o pau. É isso que eu ia falar, né? Na macro, o que a gente percebe é esse caminho, né? É fronteira mesmo. Pelo menos na macro, nas revistas de alto impacto, né? As revistas com JCE, revistas internacionais. Deixa eu abrir um parênteses. Esse nosso aí até que tem uma pegadinha um pouco assim, entendeu? Porque Ricardo ensina economia clássica, economia política clássica e tal, então eu acho que um pouco ali do estilo dele de estar citando ali, né? Coisa de meados do século XX, né? Eu não sei, pode ter aí Kalec no original, alguma coisa, entendeu? Stendhal, não sei quem, né? Que é um pouco dos fundadores, né? O Amiatav Adut, o Blecker, inclusive são caras que estavam lá com a gente, os caras que estavam lá com a gente em Ilhéus, né? Porra, a gente estava na fonte, né? Dos caras que criaram um pouco da abordagem. Então, tem aquela também do meio termo. Precisa ir lá para o século XIX, mas, sei lá, meado do século XX, já pode valer alguma coisinha ali para dar um... Eu acho que também dá um ar de mais intelectualidade, né? Né? Uma ciência mais, né? Você consegue conversar mais, consegue dialogar mais, inclusive com a história do pensamento, que é um negócio intelectual, né? Bonito e tal. Eu estou pensando aqui agora, parece que esse artigo nosso aí tem uma pegadinha aí nesse... Não é tão pragmático assim, não. Não, ele é. Os artigos, acho que vocês me citaram... tem uma discussão dos anos 80 e tal, mas tem muitos artigos... História econômica, aí, né? O milagre do Brasil, lá não sei das quantas, teve uma puta de uma lá dos caras, se crescia para distribuía para crescer, se não sei o quê. Um pouquinho de nada isso aí para resgatar um pouco que a gente conhece o Brasil, né? A gente já fomos lá para fora e dizer, olha, o Brasil é um pouco disso, desigual para cacete, não sei o quê, já cresceu muito, cresceu com desigualdade há 4 décadas atrás, e às vezes ajuda a vender, viu? Às vezes ajuda a vender, porque é uma coisa completamente quadrada, né? Porra, fica um negócio... a caixinha ali colocou, a outra caixinha colocou, resultados, metodologia, copiou e colou e resumiu, né? O resultado você escreve, interpreta o negócio e acabou, aí fica quadradão. E aí talvez essa coisa do quadradismo demais não chama atenção para a publicação, para a contribuição, coisa e tal. Uhum. Temos mais uma pergunta aqui do Marcelo. Boa noite. Você tem completo domínio do inglês ou é sempre necessário fazer uma revisão com algum tradutor antes de realizar uma submissão em revista internacional? A pergunta é boa. Eu falei um pouquinho disso no início, mas assim, vou até contextualizar, né? Quando eu comecei a meio que mandar meus trabalhos para fora, isso lá para 2000 e quanto, Cleiton? Sei lá, 2013, 2014, terminando minha tese, né? Aí, uma coisa importante que tinha aqui na minha universidade é que ela bancava, para quem tinha pesquisa registrada, ela bancava uma licitação que traduzia trabalho para a gente, ou revisava. Eu conheci isso logo quando eu cheguei, porra, deu um salto importante, porque eu peguei um trabalho meu e disse, não, eu vou usar isso aí, né? Eu era muito fraco no inglês e tal, e ali que veio a minha primeira publicação em língua estrangeira, né, com auxílio da minha universidade, que foi a partir daí que eu conheci essa tradutora que trabalha comigo até hoje, foi através de uma licitação que a universidade fez, não sei o que, essa mulher ganhou, acabou esse negócio na universidade, mas aí, pô, eu continuei no rojão, né? Inclusive você, Marcelo, pô, faz a primeira vez, aí você tem uma barreira psicológica. Não, dá para fazer, né? A gente paga, e aí você vai fazendo, vai fazer, porra, agora dá para começar já a escrever em inglês, e aí nessa época aí eu já estava escrevendo,
erro, mas eu já escrevia. E, pô, Ricardo começou a escrever em inglês, Carlos Eduardo também, eu também tenho que escrever. Porque não ficar macacado o negócio, né? Aí, depois disso, evidentemente, com os erros, né? A gente paga, é muito mais barato pagar para você corrigir do que para você traduzir, né? Pô, a tradução é caríssimo, R$ 3.000, R$ 4.000. E aí foi isso, a história desse artigo é essa. Já começou em inglês, não teve reversa em português, já foi direto, e muito também por conta dos parceiros, né? Especialmente Ricardo, que já morou fora e tal, tem um inglês melhor, já estudou fora do Brasil, não sei o quê. E a história desse é essa daí. Mas, assim, para quem não tem domínio, pô, faz em português, paga, né? Entendeu? Quanto tem mais gente, é melhor que divide, né? Mas, e aí, quem não tem ainda, ou quem tem um pouquinho, pô, escreve errado. Escreve errado e paga para consertar. Entendeu? Claro, quanto menos errado for, é melhor para quem está corrigindo e mais barato é também, né? Que a pessoa cobra também por nível de complexidade. Então é isso. Eu não tenho completo domínio não, mas hoje já escrevo, já faço algumas coisas e eu acho que essa coisa da universidade ter me ajudado, os parceiros ter ajudado, contribuiu para o meu desenvolvimento nisso aí. Legal. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta que eu tenho sempre feito aqui para os nossos convidados, e quando eu não faço é porque alguém já fez, né? Qual o conselho que você daria para os jovens pesquisadores que nós temos aqui, os alunos de pós-graduação? Eu me considero nesse grupo também, jovem pesquisadora que quer publicar aí na área da macroeconomia, macroeconomia keynesiana, com esse viés aplicado, para essa área específica, que você já tem aí alguns artigos publicados, mesmo sendo tão jovem, qual que é o principal conselho que você daria para quem quer publicar nessa área? Pergunta difícil, viu? Conselho é estudar, né? Estudar, tentar ser criativo, e eu acho que uma coisa importante, eu não falei, mas tem uma palavra importante, que é ousadia, a gente tem que ousar. Não, mas lá não sei das coisas. Não, manda. Claro, uma ousadia não completamente louca, mas se você pode mandar para um lugar melhor, para quem mandar para um lugar médio? Não que os lugares que, assim, você fala, porra, Cleiton, de alto fator de impacto. Porra, Camilo, não vou participar disso não, porque lugares que eu publico não é fator de impacto, essas coisas todas não, acima de 50, que eu acho que é grande. Não, acima de não sei quanto vale. Aí eu falo. Mas não sei se você lembra, lá quando você me convidou, eu fiquei assim, porra, de alto fator de impacto aí, entendeu? Não é para mim não, é para gente grande, tal. Mas o conselho é esse, ousadia, não é muito estudo, e não ter preconceito com as coisas, entendeu? Porque tem gente, não, porque Estados Unidos, ou porque econometria, né? Porque não sei o que, história. Não, se você está fazendo o seu trabalho, sua dissertação, sua tese, você já tem que pensar que aquilo pode sair daí, de Alagoas, Brasil, e ir para fora. É isso que, inclusive, o programa precisa, né? Precisa para manter lá, vocês têm programa, conceito, como é que fala? Conceito CAPES, não sei das quantas, tem que ter essas coisas aí, os pontos. E você tem que pensar nisso e contribuir com o seu programa, especialmente os alunos, né? Para isso aí, persistir por muito tempo, melhorar, né? Vocês dizem, por meia ali. Por meia ali Exato. na né? Aqui em Feira de Santana, não sei das quantas. Mas é isso, Camila. A resposta é parcial, porque eu também estou atrás dela. Né? Eu acho que tem, ao longo da sua fala, você deu várias dicas importantes aqui, várias. Entendi. E ao longo da sua fala, você deu várias dicas importantes aqui. Deu para ver que tem algumas questões bem que estão, na verdade, todas as áreas, mas eu acho que
que na macro, essa questão da objetividade também vem crescendo muito, assim como nos trabalhos de microeconomia aplicada, que foram os que apresentaram até agora aqui no nosso ciclo de webinars. Camila, eu posso falar também assim, para essa área aí, que é mais, digamos, mais não mainstream, né? Eu acho que tem um caldo aí também, não sei se o pessoal trabalha com isso, mas tem um caldo para quem saca um pouco de matemática, modelagem, caldo talvez até maior e mais fácil, mais rápido, para quem saca de econometria. Entendeu? Tanto econometria de série de tempo, quanto mais microdados, painel. Então, isso pode ser uma também, né? Sacar essa coisa de metodologia, abordagem, é algo que, no meu ver, ainda é pouco explorado por esse ramo aí mais heterodoxo. Pode gerar algum dividendo, né? Inclusive de curto prazo. Eu acho que isso aí esse trabalho específico, muito porque, pô, a gente mexe com matemática, Ricardo é matemático, né, não é economista, e eu estava indo ensinar a econometria 2 que eu inventei, que eu queria aprender, que eu queria estudar só, e que aquilo ali me ajudou, e eu também eu gosto dessa coisa de empírico e tal, né? Nunca tive preconceito, como muito economista tem com esse tipo de coisa, que isso acho que ajuda bastante a sua inserção neste mercado da publicação, se é que existe esse mercado. Deixa aí uma lição para nós aqui também do nosso programa. Tem vários alunos nossos aqui hoje assistindo essa live. Então, mesmo o pessoal aqui, né, que tem um viés mais heterodoxo aí, olha, a gente tem um pesquisador utilizando métodos aí, enfim, para dentro dessa área de macro. Então, acho que é bem importante. O próprio Jailson que está aqui, da macro, estudando produtividade no Brasil. E Tem doutorado? tem doutor, aqui não, doutor, só mestrado. Mas é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria novamente de agradecer ao Cleiton, professor Cleiton, dizer que foi bem legal, bem diferente a nossa conversa em relação aos outros encontros, foi bem informal, e para os alunos, acho que isso deve ter sido muito, muito interessante, traz um alívio, né? Você se sente parte do processo, digo por mim, né? Você sente que não, você pode, que é possível conseguir, enfim, publicar numa revista internacional. De impacto, sim, você tem não só essa aí, mas tem outras também de alto impacto, mesmo sem ter o JCR, né? Algumas. Então, assim, eu te agradeço muito, acho que foi bem entusiasmante. Gostei muito do sotaque da Bahia. Minhas origens estão aí, né? Então, foi bem legal essa informalidade, quebrou um pouco o gelo do nosso ciclo de webinars, deixou ele mais intimista e trouxe várias questões legais para a gente pensar enquanto jovens pesquisadores. Eu quero desligar essa live e já fazer uns contatos aqui, um network com meu amigo Cleiton, de uns futuros trabalhos aí para a gente pensar. E é isso, novamente, muito obrigada pela disponibilidade, Cleiton. O professor Anderson está aqui agradecendo, dizendo que as ótimas dicas. Novamente, muito obrigada e eu espero a gente se encontre aí em novos projetos e, né, consiga, quem sabe, desenvolver parcerias aí. O Anderson disse que ia fazer uma pergunta. Manda, ia fazer a minha última pergunta e eu roubei a pergunta dele. Manda Anderson mandar. É ele que manda. Eu tô só aparentemente assim, mas quem tá mandando é ele. Mas é isso mesmo, gente. Eu novamente agradecer e é isso. Obrigada a todos. A gente se encontra na próxima semana, no nosso próximo webinar, com o professor coordenador do programa de pós-graduação de Sergipe, né? Coordenador da graduação ou da pós, não me lembro agora, de Sergipe, também um jovem pesquisador aqui do Nordeste. O Nordeste está com tudo aqui no nosso evento agora. O professor André Maia, aqui também do programa de pós, agradecendo, dizendo que foram ótimos conselhos. Vamos colocar em prática esses conselhos agora, pessoal. Muito obrigada, Cleiton.
Tá certo, Novamente, obrigado. professor. Um abração aí, tudo de bom para você. Obrigado, beijão aí para vocês. Tudo de bom. Prazer em falar com vocês aí de Alagoas. É Boa noite a todos. bom estar conversando com outros nordestinos. Com certeza. Muito bom. É isso aí, pessoal. Boa noite. Beleza, tchau.